Olá, aqui é o professor LG e eu vou responder um comentário do meu canal. Eu tenho aqui três argumentos, um silogismo hipotético, um dilema construtivo e um dilema destrutivo. Só que foram colocadas apenas as premissas em cada um desses argumentos e eu não tenho a conclusão em nenhum dos três. Então, eu vou falar sobre esses três tipos de argumentos, silogismo hipotético, dilema construtivo e dilema destrutivo, e dar as conclusões desses argumentos do jeito que está montado aqui. Começando pelo silogismo hipotético. Como que funciona? Eu parto de duas premissas. A primeira é, se P, então Q. Depois eu tenho outra premissa. Se Q, então R. A conclusão é, se P, então R. Seria como se eu pegasse um atalho aqui, ó. Eu parto de P e chego em R, né? Eu tenho um intermediário aqui, ó. Se P, então Q, se Q, então R. Eu posso ir direto, ó. Se P, então R. Vamos pensar num exemplo. Imagina que eu estou no estado de São Paulo. Se eu estou no estado de São Paulo, então eu estou na região sudeste. E se eu estou na região sudeste, então eu estou no Brasil. O que eu posso fazer com esse diagrama aqui? Eu posso dizer que se eu estou no estado de São Paulo, então eu estou no Brasil. Seria basicamente isso, ó. Se P, então Q, se Q, então R, se P, então R, de acordo com esse diagrama de Venn que eu coloquei aqui. No comentário, eu tinha o seguinte argumento, ó. Se P, então R ou não S. Se R ou não S, então T. A conclusão que eu posso chegar é que se P, então T, porque olha só, eu tenho aqui se P, então R ou não S, e se R ou não S, então T. Utilizando o silogismo hipotético, eu posso concluir que se P, então T. E aí eu finalizei o meu argumento. Essa é a conclusão. Agora, vamos falar sobre o dilema construtivo. Antes de começar o dilema construtivo, vamos lembrar o modus ponens. Modus ponens. Eu tenho se P, então Q, primeira premissa. Depois, eu tenho P, segunda premissa. A minha conclusão é que, por exemplo, ó, se eu nasci em Santos, então eu sou brasileiro. Eu nasci em Santos. A conclusão, eu sou brasileiro. Eu tenho aqui que P é um antecedente e Q é um consequente. Então, eu falo, ó, se P, então Q. Aí, eu admito a ocorrência do antecedente, né? Ocorreu o P. Qual que é a minha conclusão? O consequente também vai ser verdadeiro. Agora, vamos analisar o dilema construtivo. Eu tenho as seguintes proposições, as minhas premissas, ó. Se P, então Q. Depois, se R, então S. Aí eu falo, ó, P ou R. Qual que é a minha conclusão? Vamos analisar aqui, de acordo com o que a gente viu no modus ponens. Eu sei que o P é um antecedente e o Q é um consequente. A mesma coisa, o R é um antecedente e o S é um consequente. Eu estou admitindo que ocorreu P ou R. Então, se eu tenho a ocorrência de um desses dois antecedentes, o que eu vou ter como consequência? Vai ocorrer o Q ou o S, né? E se ocorre P ou R, tem que ter algum dos consequentes, o Q ou o S ocorrendo. E aí, isso aqui é o meu dilema construtivo. Se P, então Q. Se R, então S. P ou R. Conclusão, Q ou S. Aqui são as minhas premissas, aqui é a minha conclusão. A dúvida tinha o seguinte argumento, ó. Se P, então R. Se não Q, então não S. P ou não Q. Faltou colocar a conclusão. Mas vamos lá. Se P, que é um antecedente, então R, que é um consequente. Depois, se não Q, então não S. Aí ele afirma, olha, P ou não Q. Ele está afirmando a ocorrência desses antecedentes. O que eu tenho que ter como conclusão? Os consequentes.
eu tenho que ter o R ou o não S. Eu posso até fazer uma historinha. Olha o seguinte, ó. Se eu nasci em Santos, então eu sou brasileiro. Se eu não possuo carta de habilitação, então eu não posso dirigir. Eu nasci em Santos ou não possuo carta de habilitação, significa que eu sou brasileiro ou não posso dirigir. Seria um exemplo desse dilema construtivo. Agora vamos falar sobre o dilema destrutivo. Só que antes eu vou lembrar o modus tollens. O que diz o modus tollens? Se eu tenho uma proposição, se P, então Q. E aí eu afirmo, ó, não Q. Qual que é a conclusão? Não P. Por exemplo, olha, se eu nasci em Santos, então sou brasileiro. Eu não sou brasileiro. Qual a conclusão? Eu não nasci em Santos. Como que funciona o dilema destrutivo? Eu tenho duas proposições. Se P, então Q. Depois, se R, então S. E aí eu falo, ó, não Q ou não S. Qual que é a conclusão que eu tenho? Se eu voltar aqui no modus tollens, eu tenho P antecedente e o Q consequente. Aí eu falo, olha, não ocorreu o consequente. Qual a conclusão que eu chego? A não ocorrência do antecedente. E aqui, no meu dilema destrutivo, o P e o R são antecedentes e o Q e o S são consequentes. Eu falo, olha, não ocorreu o Q ou não ocorreu o S. Então, se eu estou negando a ocorrência de um consequente ou do outro, eu preciso negar um antecedente ou o outro antecedente. Então, vou ter o quê? Não P ou não R. Agora, vamos resolver a dúvida. Eu tinha se P e Q, então R, se Q, então R e S, não R ou não R e S. Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho P e Q antecedentes, R e RS consequentes. Eu estou dizendo que foi negado um consequente ou negado o outro consequente, né? Então, tem a negação de R e a negação de R e S. Quando eu nego o consequente, o que vai ocorrer? Eu vou ter a negação do antecedente. Então, vou ter a negação de P e Q. Então, como conclusão aqui, eu tenho a negação de P e Q ou a negação do outro antecedente, que era Q, ou a negação de Q. O que eu poderia fazer aqui, como eu tenho uma negação de um P e Q, é aplicar a lei de De Morgan. Isso aqui seria equivalente a negação de P ou negação de Q, e aí eu tenho aqui ou negação de Q. E aí ocorre a absorção. Eu tenho, ó, negação de Q ou negação de Q, né? Tá aqui, ó, não Q ou não Q. Isso pode ser escrito uma única vez. Eu poderia escrever que isso é equivalente a negação de P ou negação de Q. E aí, novamente, pela lei de De Morgan, isso aqui poderia voltar para negação de P e Q. Então, qualquer uma dessas linhas poderia ser uma conclusão desse argumento.